Sobre o Dória, acho que está comprovado, né? Se há uma comprovação que a gente pode atestar nesse momento é que ele acredita muito na garganta dele. O governador João Dória acredita muito na sua própria garganta, porque ele diz que as políticas dele foram todas certas, de um trancamento radical, e ele não comprova. E nós somos obrigados a perguntar por que estão aparecendo os estudos, como a gente viu de Stanford essa semana, mostrando que as áreas que trancaram mais não tiveram menos óbitos ao redor do mundo, né? Tem um estudo, inclusive, só nos Estados Unidos, comparando 25 estados. O governador João Dória precisa mostrar, precisa atestar, né? Se ele é um adepto, um seguidor da ciência, ele precisa demonstrar, ele chama os outros de negacionistas, né? Mas ele está quase se tornando um negacionista, porque a experiência vem demonstrando que o lockdown era uma hipótese que não resultou comprovada de salvação de vidas, e ele continua dizendo que salvou vidas. Num determinado momento, Vitor, o governador João Dória chegou a divulgar número de vidas salvas. Eu cheguei a escrever sobre isso, indicando que ele não tinha como comprovar. Até porque os grupos que estão trancados, uns circulam, uns têm contato com quem circula e outros não têm. Os grupos de risco não foram mapeados, então você não tem como saber se a sua política está sendo mais ou menos efetiva. E sobre a vacina, evidentemente, ele ainda acreditando na sua própria garganta, fielmente, está trazendo uma premissa que, de novo, está boiando no ar, que é esta ideia de que sem uma vacinação compulsória seremos eternamente reféns desse flagelo. De novo, precisa haver uma comprovação. O governador, se ele não quiser ser considerado um governante autoritário, ele precisa fundamentar as medidas dele. Então, para ele propor a obrigatoriedade da vacina no estado de São Paulo, ele vai ter que demonstrar, com a taxa de letalidade, inclusive, que se não for feita a vacinação de toda a população será refém e vítima ad infinitum desse problema. Então, eu estou colocando aqui de maneira construtiva. Nós estamos vendo no mundo um prolongamento de políticas de lockdown sem critérios. Estamos vendo na França, por exemplo, agora, toque de recolher de noite, 21 horas às 6 da manhã. De dia, vida normal, aglomeração, como vimos em Paris, até num protesto. Onde está o critério do senhor Macron para isso? Também não é demonstrado. Então, isso é, até prova em contrário, uma aventura mística. E não podemos cair nessa equação do prolongamento excessivo de um trancamento sem critérios versus uma pressa para adotar uma vacina sem comprovação. Então precisa aparecer a comprovação da vacina, eficácia, segurança, e precisa aparecer também a necessidade de vacinar toda a população quando você percebe que a imensa maioria da população não é vulnerável ao vírus. Sobre o Pazuello e o Bolsonaro, eu comento se houver oportunidade em seguida. Perfeito, Fiuza.